todos os monstros sobre os quais falamos nesse programa, o que vocês estão prestes a ver é, sem dúvida, o mais romântico. Entretanto, isso não causa espanto. Os navios sempre foram considerados estruturas poéticas e, de certo modo, mágicas. Principalmente se não for apenas um navio, mas sim um cruzeiro. E não só isso, o maior cruzeiro do mundo. Mas por que Miami se transformou na casa desse monstro? Na realidade, não é que o navio foi construído para o tamanho do porto, mas sim o porto foi pensado no navio. Quem são as pessoas que pilotam esse gigante? E por que não há um timão no cruzeiro? Bem, esse aqui é o lugar do capitão. Não há nenhum tipo de leme. Agora, qual é o lugar de um transatlântico que é mais seguro? Aqui está o legítimo santo graal da cozinha, o Symphony of the Seas. Quantos drinks o bartender mais reservado do maior navio do mundo conhece? Dizem que você não é de falar muito. O que se esconde nesse monstro? Nesse cruzeiro não tem romance, mas tem tecnologia. Nos 12 convéses do gigante transatlântico denominado Symphony of the Seas, 6.500 passageiros podem viajar e se divertir com conforto, vivendo uma aventura realmente incrível, uma viagem pelo Mar do Caribe. Bem, este é um lugar tranquilo e pacífico. Vocês não encontrarão piratas aqui, a menos que sejam da equipe de entretenimento, é claro. Dias inesquecíveis de lazer são garantidos para os passageiros. Mas durante sua viagem, eles nunca verão as centenas de unidades, as máquinas e a sofisticada tecnologia de engenharia, assim como as 1.500 pessoas nos convéses inferiores dos mais de 2.000 membros da tripulação que farão com que suas férias sejam realmente confortáveis e seguras. Vamos dar uma volta por esse monstro. Nesse programa falaremos sobre um cruzeiro sem romantismo e nem charme. O Symphony of the Seas é de longe o maior navio de passageiros do mundo, com registros no Guinness, o livro dos recordes. Mas o que significa ser o maior? Os navios não se medem pelo tamanho. O transatlântico da mesma classe, o Harmony of the Seas, tem muitos centímetros a mais que o Symphony. Mas o Symphony tem o maior deslocamento, ou seja, a quantidade de água que o navio desloca com seu volume. Lembra do princípio de Arquimedes? Assim, o Symphony tem um deslocamento de 228 mil toneladas, o que equivale a 5 Titanics. É possível que um gigante desse não entre em todos os portos. Na Rússia, por exemplo, só um porto pode receber esse navio, Vladivostok. E os mais avançados nesse sentido estão em países da Ásia, Europa e, é claro, os Estados Unidos. Estamos no Porto Marítimo de Miami, e esse é o terminal de cargas. Na verdade, ele tem números de transporte muito modestos, cerca de 1 milhão de contentores por ano. Bem, o que podemos ver ali, uma dúzia de guindastes e alguns barcos presos a cabeças de amarração. E esse porto é muito famoso. Mas por quê? Vocês vão ver. Olha só, aqui está o maior terminal de passageiros para cruzeiros de todo o mundo. Bem aqui atrás de mim não é um edifício extremamente alto, mas sim a polpa de um navio chamado Symphony of the Seas. E nesse momento, 6.000 pessoas embarcam nele. E em apenas um ano, o total de pessoas que passaram por esse terminal de passageiros foi de 3,5 milhões, mais que toda a população de Miami. Não é porque os estadunidenses gostam muito de cruzeiros, é porque Miami é um lugar perfeito. México, Cuba e as Bahamas estão a poucos dias daqui. Por isso, várias empresas de cruzeiros escolheram esse porto e fizeram dele o seu ponto de partida. Nesse momento, podemos ver que 6 transatlânticos de 4 linhas diferentes se preparam para partir ao mesmo tempo. O Symphony of the Seas, junto com outros navios, se destaca imediatamente por seu incrível tamanho. Quase que no mesmo momento em que começaram a construir esse navio no estaleiro na França, a muitos quilômetros de distância em outro continente, aqui em Miami, começou a ser construído esse terminal.
Na verdade, não é que o navio foi construído para o tamanho do porto, mas sim o porto foi pensado para o tamanho do navio. A característica mais marcante desse terminal, se me permitem dizer, é a arte. Essas são as hélices giratórias, que são uma cópia exata das hélices do Symphony of the Seas. O diâmetro de cada hélice é de 15 metros e o peso das verdadeiras é de 200 toneladas cada uma. Mas essas aqui são um pouquinho mais levinhas, é claro. Aliás, o navio não tem duas, mas sim 3 hélices. Ele conta com um sistema de propulsão controlada da marca Azipod. Esses impulsores são enormes e podemos dizer que eles ficam suspensos na parte inferior da popa. Com uma rotação de 360 graus, os Azipods proporcionam a uma grande embarcação uma manobrabilidade fácil e rápida. Falaremos mais sobre como funciona esses dispositivos no próximo episódio. Agora eu posso dizer que os Azipods foram fabricados na Finlândia e depois foram enviados por mar para o estaleiro francês Saint-Nazaire, onde o navio foi construído. No geral, construir o Symphony of the Seas é uma grande tarefa, composta por centenas de milhares de peças que foram fabricadas em dezenas de países diferentes localizados em continentes diferentes. Logo, pessoas diferentes de diversas partes do mundo começaram a se unir, mesmo antes dos primeiros passageiros de diversas nacionalidades colocarem um pé a bordo. Embarcar em um navio é muito parecido com embarcar em um avião, até mesmo nas passarelas. Para quem viaja bastante, dá para ver que é bem parecido mesmo. Talvez essa passarela seja um pouco mais larga, mas os aviões têm um máximo de 2 passarelas. Os transatlânticos monstros têm 13 e esse aqui tem 5. Essa é outra característica interessante que deve ser levada em conta. E quem voa sabe que o embarque em um avião acontece pelo menos 1 hora antes da partida e dura em torno de 20 minutos. Mas aqui, 6.000 pessoas devem embarcar no navio. Por isso, o embarque de um transatlântico começa 6 horas antes da partida, para que todo mundo chegue. É por isso que os cruzeiros quase sempre partem à noite. Durante o dia, os passageiros embarcam, se acomodam nas cabines e, antes do pôr do sol, a passarela é retirada, as portas são fechadas e o navio se afasta dos cabeços de amarração. Graças aos azipodes e aos rotores traseiros adicionais, o Symphony of the Seas realiza esta difícil manobra sozinho, sem ajuda de rebocadores. À frente encontra-se apenas uma embarcação da Polícia Marítima que dispersa pequenas embarcações de recreação e outras mais do caminho. Esse momento, já tão rotineiro para a tripulação, é sempre emocionante para os passageiros que, no momento da partida, sempre correm para os converses superiores. E graças ao mar e ainda mais às suaves águas do oceano, o navio não é tão rápido quanto parece. E é por isso que esses gigantes partem. E não se parecem nem um pouco com os trens. Как ни шути, волнений больше, ведь ты уже не на земле. Как ни ряди разлука дольше, когда плывешь на корабле. Entretanto, é pouco provável que os passageiros do navio tenham tempo de sentir o desembarque. Essa cidade flutuante e gigante foi desenhada para ser divertida e interessante. O transatlântico tem 321 metros de comprimento. São mais de 3 campos de futebol, com 66 metros de largura, e nessa enorme área existem 28 restaurantes, 3 piscinas, 10 jacuzzis, um teatro com as peças mais sofisticadas da Broadway, uma pista de gelo, um parque tropical, um parque aquático, uma academia, um cassino e muitas lojas e boutiques que mantêm constantemente os turistas em um estado de surpresa e felicidade contínua. É realmente como se fosse um verdadeiro conto de fadas.
Ao ver o diagrama do navio que está disponível em todos os espaços, a gente tem a sensação de que o navio é uma espécie de brinquedo. Sim, 12 conversas de passageiros com 2.750 cabines disponíveis, mas o significado de todos esses números você descobre aqui, no saguão dos elevadores. 6 elevadores de alta velocidade que levam milhares de pessoas a uma altura de 70 metros durante o dia inteiro. Isso tudo aqui se move a uma velocidade de 45 km por hora até o México. Incrível. O mais incrível é o fato de que apenas 3 pessoas controlam diretamente o navio durante seu percurso. Além disso, entre eles não há um contramestre, nem oficiais ou timoneiro, e o capitão nem sempre está presente. Como estamos de velocidade? Pode confirmar para mim, por favor? Hoje em dia, as pessoas que controlam esse navio enorme aqui na cabine do capitão não são lobos do mar com a pele coriácea e salgada. Elas estão mais para funcionários de escritório e esse lugar está mais para uma espécie de sala de controle ou algo parecido. Bem, aqui está a minha maior decepção. Esse é o lugar do capitão. Não tem leme nenhum. O navio é controlado por 2 controles especiais que comandam o navio. No geral, é tudo tecnológico, seguro, altamente científico, mas sem romantismo, o que é uma decepção. Sem mais um monte de mapas para traçar o curso, o sistema de navegação armazena em sua memória todas as rotas necessárias. O computador examina o caminho levando em conta os baixios, as rochas e as características topográficas do leito marinho. E os satélites rastreiam o posicionamento do transatlântico. É só o operador inserir a hora de chegada ao próximo ponto da rota que o computador calculará a velocidade que o navio deverá ter. É como ter uma espécie de piloto automático. A próxima vez que ele precisar de participação direta de uma pessoa será no momento em que se aproximar do porto. A largura do navio, como eu disse anteriormente, é de 66 metros, portanto, não teria como eles não fazerem as janelas grandes. Por isso, ao atracar, bem, nesse caso, amarrar, eles usam um controle de amarração especial. E é esse aqui. Assim podemos dizer que ele fica fora do navio. Dá para ver que ele se sobressai um pouco para ter uma visualização melhor. No outro lado do navio tem o mesmo controle. Dependendo em qual lado o barco se aproxima dos cabeços de amarração, se usa o esquerdo ou direito. A bússola e os binóculos não passam de uma tradição do mar. A atração é realizada com a ajuda de satélites espaciais que utilizam GPS. Quando o navio finalmente fica na posição desejada, ele então é amarrado aos cais com cordas especiais. Esta é talvez a única operação da navegação moderna que funciona da mesma forma desde séculos atrás. Um navio gigante fica amarrado com a ajuda de 22 dessas cordas fortes, cada uma com cerca de quase uns 12 centímetros de diâmetro, mas agora estão muito esticadas e por causa disso dá até para ouvir o som delas. Tem uma coisa incrível nisso, ao bater nessas cordas, podem acreditar, ela é muito dura, parece que é uma espécie de núcleo de metal dentro dela. Mas na verdade, não tem nada disso. A corda é feita com muitos fios sintéticos, que são muito fortes e têm um alto fator de alongamento, e podendo trabalhar sob muita pressão mesmo. Mas da mesma forma, vejam, a corda está bem desgastada, embora tenha menos de um ano, ela será substituída. Antes, as cordas de amarração, ou como diria um marinheiro, as linhas de amarração, eram feitas de cânhamo. O uso de fibras de polipropileno começou recentemente, o que deixou as cordas muito mais fortes e, o mais importante, impermeáveis. Por isso que são mais leves. Curiosamente, quanto às cordas de proteção do século XXI, eles ainda instalam essas proteções ou escudos que datam séculos atrás. Elas são realmente necessárias para que os ratos na costa não corram pelas cordas até o navio. Eu tô nesse pequeno porto mexicano, tem muita gente por aqui. 3 cruzeiros chegaram aqui de uma vez e todos os cabeços de amarração estão ocupados.
Aqui está o Symphony of the Seas, 6.000 pessoas, e o Norwegian Doll, mais 2.000 pessoas. E este é o Celebrity Reflection, que tem umas 5.000 no total. São ao menos 13.000 pessoas que desembarcaram nesse porto de uma só vez. Sem dúvida, isso vira uma dor de cabeça para os funcionários, uma vez que à noite, quando os turistas voltam agitados, por assim dizer, devido à tequila, eles insistem o tempo todo para entrar no navio errado. No entanto, ainda não houve casos de alguém que entrou no navio errado. Os auxiliares e representantes da logística portuária trabalham de forma contínua e não bebem tequila. Assim como os outros 2.000 tripulantes do Symphony of the Seas, que, ao contrário dos passageiros, não desembarcam durante as paradas. Enquanto os turistas visitam os pontos turísticos, nos convéses inferiores, todos se preparam para a principal tarefa de hoje: preparar o jantar para 6.000 pessoas que embarcarão de volta daqui a poucas horas. E para isso, primeiro eles terão que levar várias toneladas de mantimentos do armazém para a cozinha. No geral, todos os mantimentos do cruzeiro são carregados para o navio no porto de origem. Nas paradas intermediárias, o transatlântico só pode receber água engarrafada, evitando assim uma intoxicação alimentar. Como milhares de pessoas convivem de forma independente e compacta no navio, uma simples bactéria pode se transformar numa verdadeira epidemia em poucas horas. Além disso, nem todos os países podem oferecer mantimentos de qualidade tão alta como os que são exigidos pelos chefes do Symphony. Todas as geladeiras e despensas do navio se abrem de forma automática com um botão, mas existe uma porta cujo botão sempre está trancado. Mas eu tenho uma chave mágica. Com certeza vocês já devem ter adivinhado o que tem atrás dessa porta. Olhem, aqui está o Santo Graal da cozinha do Symphony of the Seas. São milhares de garrafas de vinho tinto da melhor qualidade. Dezenas de outras geladeiras armazenam leite, carne, frutos do mar, verduras, produtos semiprontos, peixes e tudo o que é necessário para preparar os 350 pratos que constam nos menus de diversos restaurantes do navio. De todos os mantimentos armazenados no navio, apenas 2 têm a honra de ter as suas próprias geladeiras, pelo simples motivo de serem os mais consumidos. O primeiro é a banana. Vejam, tem bananas maduras e tem também as verdes, que vão amadurecendo durante toda a viagem. Logo, o segundo produto também é bem popular. Qual vocês acham que é? Eu vou mostrar agorinha. São os ovos. Aqui são consumidos cerca de 120.000 unidades por semana. Além disso, as bananas e os ovos, como dizem os economistas e os profissionais de logística, são bens de demanda inelástica. Seu consumo e logo sua quantidade necessária planejada são fáceis de prever. Quanto aos outros mantimentos, é mais interessante. Um programa de computador especialmente desenvolvido analisa o número de passageiros de diferentes nacionalidades antes da partida, e dependendo disso, ele fará recomendações da quantia necessária de cada produto em uma viagem. Se há muitos latinos-americanos a bordo, por exemplo, serão adicionados carne e temperos ao menu. Se há asiáticos, vão reduzir a quantidade de laticínios. E se há indianos, o número de pratos com curry aumentará, diminuindo a quantidade de carne bovina. Uma das principais iguarias de toda a alta gastronomia é, obviamente, a lagosta atlântica. Aqui está, ela é linda. A propósito, não é um prato barato, portanto, é um produto contado. Embora não cozinhe com frequência, a quantidade é fracionada, digamos, umas 6.000 peças por dia. Cada um desses trabalhadores, em sua maioria filipinos, limpam em torno de 500 lagostas por dia. Para quem já limpou alguma vez caranguejos de rio, por exemplo, sabe que tipo de trabalho esse é.
Em apenas 3 andares dessa enorme cozinha flutuante trabalham mais de 1.000 pessoas, as quais 250 são chefes de restaurantes profissionais. Fritam, fervem, flambam, salteiam e batem 24 horas por dia e em turnos. Esses são os pãezinhos do café da manhã que, por exemplo, são assados em torno de 12.000 todos os dias. Na verdade, os chefes têm uma grande responsabilidade. Sabem que os clientes do navio são muito exigentes, os mantimentos são caros e a quantidade de pratos é bem colossal. Portanto, o menor erro em algumas porções pode custar dezenas de milhares de dólares. Temos, por exemplo, a sopa de tomate. 160 litros. Se for mal preparada, não estiver boa ou estiver sem sal, já era. Diga adeus. Uma tarefa logística separada é acomodar e servir ao mesmo tempo milhares de pessoas nos restaurantes do Transatlântico, para que os clientes não esperem o pedido por mais de 15 minutos. Centenas de garçons de cerca de 50 nacionalidades fazem esse trabalho e cada um deles deve falar ao menos 3 idiomas. Já os bartenders devem falar ao menos 5. Bem, dessa vez abriram uma exceção para um deles. No geral, tudo nesse lugar sugere que trata de um navio de alta tecnologia, criado de acordo com os últimos avanços científicos. Nesse bar, por exemplo, são feitos os drinks da forma mais tecnológica do mundo. Digamos assim, basta você selecionar o drink nesse iPad. Ok. Certo. Confirmamos o pedido. E pronto. É só ir até o bar e aproveitar. Eu só consigo pensar numa coisa. Se os robôs trabalham duro, as pessoas são bem mais felizes. Чего дошел прогресс? До невиданных чудес. Опустился на глубины и поднялся до небес. Позабыты хлопоты, остановлен бег. Вкалывают роботы. Счастлив человек. Bom. Outra instalação de alta tecnologia, apesar de à primeira vista não parecer, é um enorme parque com seu próprio microclima, implantado na parte central do navio. Entre as ruazinhas sombreadas, ouvimos o som dos grilos e das pequenas rãs, e fica difícil de acreditar que, na verdade, estamos em algum lugar no meio do oceano. Nesse parque foram plantadas nada menos que 10.000 plantas, desde roseiros e orquídeas até limoeiros. E todas elas crescem, florescem e têm aroma. E qual é o segredo? Eu vou mostrar. Quase todas as plantas têm, bem, praticamente todas, até a grama tem isso. É um tubo especial do qual, regularmente, como vocês podem ver aqui na minha mão, sai água fresca. E não somente isso. Agora, eu vou mostrar a estação de irrigação. Através dessas tubulações, são transportadas 4 toneladas a cada semana de uma água especialmente preparada. E aqui está o segredo mais importante. Nesse barril azul ficam os fertilizantes. A água passa através dele, carrega parte dos fertilizantes e leva para as plantas. Então, graças a esse pequeno dispositivo aparentemente sem importância, existe todo esse enorme parque de flores. Outro segredo do Parque Sempre Verde é a sua estrutura celular. Não há terra firme no navio. Todas as plantas, desde as árvores até a grama, são inseridas em células especiais em segmentos separados em pequenas caixas de plástico. O que torna tudo isso um grande quebra-cabeça. Se um dos segmentos começar a morrer repentinamente ou ser danificado, ele só será substituído por um novo quando o navio chegar no porto de origem. O curioso é que esse jardim vertical no Parque Central também segue o mesmo princípio. O jardineiro, que acaba sendo também um escalador industrial, sobe em um andaime e muda as partes do jardim que não prestam mais, retirando apenas os segmentos danificados. Não há tempo para frescura. Nada pode impedir que os clientes desfrutem e sejam felizes. Vocês se lembram que eu disse que seria um episódio sobre um cruzeiro sem romance ou magia?
No próximo episódio de Anatomia Monstruosa, por que o gelo na única pista de patinação flutuante do Caribe não derrete? Olha, quer saber? Eu acho que eu gosto mais da neve russa. Como que eles lavam e passam 1.500 lençóis por dia? Eu queria uma coisa igual a essa na minha casa, mas eu acho que não vai caber no meu banheiro. Será que o Symphony of the Seas tem botes salva-vidas suficientes caso ocorra um desastre? Como estão dispostos e funcionam os motores desse transatlântico que consome 3 toneladas de combustível por hora? A física do ensino médio a serviço do maior navio do planeta. Por que tem um telefone do século XIX num navio ultramoderno? Alô? Ponte? E como é que eles lavam 30 mil pratos em 2 horas? Eu conheço algumas pessoas que morreriam de inveja. Isso e muito mais sobre a anatomia do maior cruzeiro do mundo. Até a próxima!